Olá, ser de luz! Oi, alma bonita, energia gostosa. Como que você acordou hoje, nesse exato momento? Espero que você esteja bem. Porque esse é o nosso momento de conexão, o nosso momento de evolução e de transformação. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. É tanta coisa, gente, que eu tenho até que ler. Ela nasceu, gente, no interior, com apenas 34 anos, é multiempreendedora internacional, empoderadora de mulheres, influenciadora digital, vem revolucionando o mercado brasileiro com seus procedimentos, são visionários, produtos inovadores. Ela é uma das mulheres mais influentes no mercado nacional e internacional. Ela é fundadora do Natalia Beauty Group, composto por clínicas, filiados, universidades, unidades próprias, franquias, instituto, enfim, gente. Hoje ela conta com mais de 100 colaboradores diretos e 200 indiretos. Então eu vou deixar ela se apresentar melhor aqui para vocês. Eu tô com essa energia incrível, maravilhosa, que é a Natália Martins. Nath, gratidão pelo convite, por você estar aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, falar sobre um assunto que eu amo, que é cocriação, energia, física quântica, que o poder que a gente tem de criar a nossa própria realidade. E eu acho que a minha história, ela é uma prova viva disso, né? Totalmente improvável, eu não tinha recurso nenhum, o único recurso que eu tinha e mais poderoso era a minha mente. E quando eu descobri que esse era o recurso mais poderoso, aí eu criei a realidade que eu realmente vivo hoje, que era a que eu queria. Que legal. Então, para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu queria que você contasse então um pouquinho a sua história, como que era seu mindset lá e como que você conseguiu transformar ele. Nossa, eu cresci num mindset totalmente limitante, né? Então, cheio de crenças que hoje eu consigo identificar, porque é diferente quando a gente consegue ter consciência das crenças que nos limitavam quando a gente cresceu, né? Então, o ambiente que eu vivia já tinha muitas crenças familiares, que eu falo, já era uma coisa de várias gerações. Então, primeiro que nenhum homem prestava, que para ganhar que dinheiro não era uma coisa boa, que era mais fácil, tem aquelas crenças, né, que as pessoas falam, mais fácil um camelo passar por uma fechadura, que foi mal interpretado, mas eram coisas que a gente ia ouvindo ao longo da vida. E eu cresci num ambiente muito machista, muito controlador, onde a mulher ela não tinha voz nem protagonismo. Então, meu mindset, querendo ou não, a minha mentalidade, ela foi ficando de acordo com a ambiência que eu vivia, que era a minha família. E eu já não me identificava com aquele local, eu já me sentia uma ovelha negra ali. Porque eu não achava que a vida se resumia naquilo que eu via, que eu vivenciava, né? De experiência e que eu via meus pais, a minha mãe. Então, você tinha quantos anos quando tinha esse inconformismo? Eu sempre, desde sempre, assim, se eu for te falar. Na verdade, eu fui muito podada, porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Só que o meu pai e a minha mãe falavam que eu era parecida, que eu queria chamar atenção. Então, até isso era uma crença que foi colocada que era ruim. Então, era ruim você ser muito expansiva, faladora, questionadora. Então, tudo tinha que obedecer, que aceitar. E não tinha voz para falar, eu não concordo com isso. Então, eu tinha que falar amém. Sim. E daí, isso me inconformou e eu casei muito nova, com 25 anos. Hoje eu entendo, foi meu primeiro casamento, que eu me casei para sair de casa. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu queria sair, estava apaixonada. Mas, na verdade, eu só queria sair dali para me sentir livre, né? E daí, quando eu me casei, eu fui morar no interior, muito jovem, já engravidei da minha filha, da minha primeira filha, e fui morar em Rio Preto, no interior de São Paulo. E lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética, em 2015, e tinha uma moça que fazia sobrancelha lá, né? Então, para falar como eu comecei na área da beleza em si. Então, não fiz formação na faculdade, era totalmente crua, tinha aquele mindset de dinheiro, de gastar mais do que eu tinha, de reclamar da vida, dos outros, do governo, do metrô, tudo era culpa do mundo, né? Porque a gente tem essa coisa de vitimismo o tempo todo. Mas eu também não entendia que isso era uma coisa que me limitava. Quando eu casei e fui morar lá, trabalhando nessa clínica, como recepcionista, vendedora de pacote, de estética, a menina que fazia sobrancelha pediu demissão da clínica e eu falei, não tem quem faça a sobrancelha da galera, o retoque, tá dando problema, todo mundo reclamando que ficou sem o retoque do trabalho que já tinha pago. E eu falei, eu vou fazer esse curso de sobrancelha e vou aprender só para fazer os retoques e tirar da clínica esse serviço. Tá. Daí eu fui e aprendi a fazer a técnica, né?
bem no começo, hoje eu aprimorei muito depois desses anos, mas eu aprendi, fiz os retoques, me apaixonei por cuidar das pessoas ali. E depois de um ano atendendo em São José do Rio Preto nessa clínica, eu me divorciei no final do ano de 2016 para 2017. Daí eu me divorciei e vim morar aqui em São Paulo de novo. Só que aí eu voltei a morar em São Paulo. E qual era a minha situação em 2017? Eu tinha mais de 100 mil reais em dívidas. Então eu tava com vários cartões com atrasado, com Pagando nome mínimo. no Serasa, nem tava pagando o mínimo, já tinha largado mão. Tá. O meu carro tava com busca e apreensão e eu tava com uma filha de 2 anos, sem dinheiro, então, tipo, sem apoio financeiro de ninguém, de ex-marido, de família, nada. E ainda carregando uma super culpa de erros, porque eu traí meu ex-marido, né? Eu tinha um mindset onde eu vivia um ambiente muito caótico a infância toda, de traição, de violência. Então, pra mim, era uma coisa normal aquilo. Sim. Tá? E você, assim, consciente, vamos lá, você saiu de casa pra fugir, então... Pra fugir, então... Tinha amor, não, né? E a minha mentalidade era muito de não... eu não era uma pessoa que, assim, não tinha tanto compromisso com o outro. E nem comigo. Mas, quando eu fui pro fundo do poço, que aí eu traí, todo mundo descobriu. Então, contou pra todo mundo. Foi aquela exposição muito grande. Então, eu tava naquele momento toda endividada, super exposta pra minha família, sem amigos, sem família, super envergonhada, né? Por ter feito aquilo, por ter acabado com a família, carregar essa culpa, esse peso. E ali no fundo do poço, em 2017, voltei a morar na casa do meu pai, no mesmo quarto com a minha filha. Então, assim, eu tava numa situação extremamente fracassada em todos os sentidos. Sim. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, familiar. Então, só que ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque no fundo do poço eu não tinha mais nada. Nada pra perder. Porque eu já tinha perdido até dignidade ali, tipo, né? E eu só tinha que ganhar. Só que se eu ficasse ali me lamentando eternamente... que a culpa foi do meu ex-marido, que a culpa foi do meu pai e da minha mãe, que a culpa foi da situação que eu vivi, porque a culpa foi da minha amiga que contou pro meu ex-marido que eu tinha traído. Nunca a culpa era minha. E daí eu falei, vamos parar, né, Natália? A culpa é sua? Mas você sozinha? Sozinha. Porque eu não falava sobre isso com as pessoas. Primeiro que meu pai queria que eu me confessasse pra ir na missa de novo. Porque eu tinha traído. Então, imagina uma família portuguesa, extremamente machista. Então, eu fui a mulher que acabou com tudo. Você quebrou padrões, Quebrei todos né? os padrões, porque eu acho que a minha mãe já queria ter saído de casa há muito tempo. E não saiu porque ela tinha 5 filhos pra cuidar e não tinha como cuidar dos 5 filhos. Então, assim, só que hoje eles estão lá, 50 anos de casados, bem, superaram, tal, beleza. Mas eu sei que ela viveu muita coisa, que se ela fosse independente financeiramente, ela não teria aceitado. Ou a coragem que você teve, né? A coragem que eu tive. Porque até pra gente errar exige coragem, né? Sim. Sabe, mas o que eu acho legal do fundo do poço é que a gente tira todas as máscaras que a gente veste Total. pra agradar as pessoas, não é? Não, é exatamente isso. Porque quando eu tava lá, eu tirei tudo. Eu falei, Tudo. não preciso agradar ninguém. Não, na verdade, você perde tudo. Eu falo que você tá nu. A gente fica extremamente nu. Todas as armadilhas que a gente vai vestindo ao longo da vida, dos padrões... Você não precisa mais. Que a gente vai se enquadrando para fazer parte da sociedade, seja familiar, de amigos ou trabalho, a gente perde. E aí você se olha e fala, agora sou eu comigo mesma. E a partir daquele momento, quando eu entendi isso, aí eu falei, cara, todas as minhas decisões e ações a partir de agora são responsabilidade minha. Só que eu não tinha o que fazer. Aí eu comecei a fazer sobrancelha na casa das clientes em São Paulo, de casa em casa. E toda vez que eu ia dormir, eu pensava, as dívidas. E eu pensei, e aí eu comecei a ler livros de mentalidade, de consciência, de poder. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu pensava nas dívidas, mais eu trabalhava para pagar a dívida. Então, assim, a minha vida seria... Hoje, a maioria das pessoas trabalha para pagar a dívida. Trabalha para pagar as dívidas que ela faz e não por um propósito maior. Então, esse pensamento de trabalhar para pagar a dívida ia fazer com que eu ganhasse só o suficiente para pagar as minhas dívidas e, quando a gente pensa, cresce. Quanto mais eu pensava nas dívidas, mais elas cresciam. E menos eu conseguia pensar e ter criatividade para achar solução. Então, comecei a meio que excluir da minha mente as dívidas e focar em ganhar dinheiro.
porque e Boa. não para dívidas. Eu ia ganhar, eu focava em, falei, eu vou ganhar dinheiro, tanto dinheiro que eu nem vou ligar quando eu for pagar essas dívidas. Não é o foco, a dívida não é o foco. Sim. E eu comecei a mudar o foco da minha intenção energética todo dia. Então eu pensava em soluções de como eu poderia ganhar mais dinheiro. Então as perguntas que eu me fazia, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro através do meu trabalho? E aí a minha mente foi destravando e conectando vários pontos de criatividade. Eu acho que primeiro foi um alinhamento muito de propósito e de... eu acho que eu me alinhei muito com a verdade. Eu acho que depois de todos os erros, eu tive que meio que me perdoar. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente quer criar uma realidade nova pra gente, é desfazer as amarras com os erros. Porque quando a gente se sente uma pessoa culpada por ter errado, a gente não consegue criar e nem co-criar e fazer ensaio mental da vida que a gente sonha. Porque a gente não se acha merecedor dela. Isso é uma coisa inconsciente. Então, e a culpa é uma vibração baixa. A culpa move pra baixo. A sua régua baixa também. E a culpa faz com que você até queira uma vida maravilhosa, mas você não se acha merecedor a ponto de sentir e visualizar com verdade aquilo. Porque é meio como se você quisesse se punir inconscientemente. Exato. Você tipo assim, eu vou ganhar muito dinheiro? Não, mas eu fiz uma coisa errada, não posso. Exato. A vida é maravilhosa, mas pô, eu errei. Eu não mereço essa vida maravilhosa. Ah, não é. Então todo mundo é. Então eu acho que a primeira coisa é meio que voltar para trás, tirar o nozinho do erro e desfazer essa âncora. Sim. Porque é uma âncora que vai te puxar. Então, eu me resolvi com os problemas e com os erros que eu havia cometido. Então, eu pedi perdão para as pessoas, escrevi cartas para, por exemplo, para ex-namorados que eu tive, que ficaram mal entendidas, para amigas e pessoas que eu não falei mais. Então, eu escrevi cartas para elas e mandei. Não lembro se alguém respondeu na época, mas eu lembro que eu queria me resolver com todo mundo que eu achava que ainda tinha alguma questão comigo, que na verdade era minha questão com a pessoa. Então eu escrevi várias cartas e desfiz várias amarras. Quando eu desfiz essas amarras, a gente se sente livre, leve e aí sim direcionando o olhar para o futuro, para a criação de uma nova realidade. Sim. Daí todo dia eu ia dormir, eu fazia um ensaio mental. Então... quem me segue aqui já tá aqui familiarizado com o que ela tá falando. Cara, e é tão poderoso. E eu falo assim para as pessoas, cara, você pode não acreditar, porque eu não sei porque as pessoas ainda não acreditam. Eu não sei se elas não querem, sei lá. Mas eu falo, faz um teste. Testa, que você vai ver. Faz um teste, sei lá, 20, 30 dias fazendo a mesma coisa. Se coloca a meta sem reclamar da vida, sem falar mal dos outros. Perdoando. Sendo grato. Aceitando. Aceitação. Quando a gente se aceita, a gente também aceita o outro. Quando a gente perdoa o nosso erro, a gente também perdoa o erro do outro. Exatamente. Quando a gente entende que o erro não nos define, a gente também entende que o erro não define os outros. Sim. E que todo mundo é imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Erra. E, na verdade, o ser humano se conecta na imperfeição. E eu me conecto com as pessoas muito nas redes sociais por conta de ter coragem de expor vulnerabilidade e erro. Sim, você é muito corajosa mesmo. Sim, você isso conta tudo e as pessoas se conectam com isso. Sim. Porque elas falam, poxa, ela passou por tudo isso, ela errou tudo isso, fez tudo isso e conseguiu. Pô, qual foi o recurso que ela usou? O recurso que todo mundo tem disponível e por ser tão fácil... Pessoas não fazem, As pessoas não fazem porque elas querem milagres. Todo mundo tá esperando uma fórmula mágica. Rápida e fácil. Que vai mudar a vida dela. Entende? Sim. Só que, Mas você fez o seu esforço. Eu fiz o meu esforço. Não, total. Não é? Total. Então tem o seu mérito. Tem o mérito de fazer, né? Porque não adianta a gente só querer e não fazer acontecer. Exato. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, eu comecei a cocriar a minha realidade que eu sonhava. Então, com riqueza de detalhes. Então, quem era a Natália feliz, que eu achava que seria feliz? E daí eu comecei a imaginar uma mulher muito bem sucedida. E eu comecei a ver cenas muito específicas. Então, eu já comecei a ver clínica lotada, sem ter. Cheio de carro, agenda bombando, várias profissionais, eu dando palestra, eu dando curso. E eu vivia a cena com tanta verdade, porque a gente entra num estado meditativo. E eu fazia deitada na cama às vezes. Sim, mas deitada antes é ótimo. de dormir, porque antes de dormir a gente desliga o consciente, né, que é a mente aqui, e a gente entra num estado de inconsciente
onde tudo fica mais fácil, a gente viaja e, né? E aí eu sentia, e eu acho que o grande segredo da cocriação, claro, você sabe muito mais que eu, mas eu acho que no meu caso, eu via com tanto detalhe, né? Cheiro, roupa, cor, que é como se eu sentisse que aquilo já estava acontecendo na minha vida. E aquela sensação de já estar vivendo fazia com que eu já agradecesse por estar vivendo. E eu acho que essa é a virada da chave da cocriação. E tudo foi fluindo, e eu fui agindo, claro, então eu fui criando a empresa. Outra coisa que você falou, muito importante, as pessoas acham que é só mentalizar e ficar em casa que vai bater na porta. Exato, Natália, uma né? clínica linda e maravilhosa pra você. O fluxo energético é ação. É ação. Ela fazia mentalização todo dia à noite, mas ela ia fazer o que ela tinha que fazer. O melhor que você podia dar todo dia. Todo dia. E eu é isso, né? Superação é um poder de superação. Então, superagir independente da situação que você está vivendo. A ação, ela movimenta tudo, né? Sim. De todas as formas. Então, eu falo que, cara, tá numa situação difícil, eu recebo muita mensagem, ai, nossa, tô sem agenda, tô sem cliente. Falei, tá numa situação difícil, gente, vai agir, vai fazer alguma coisa, estuda, faz um exercício, lê um livro, posta alguma coisa na internet. Para de entrar nessa inércia que vai te paralisar para sempre. Eu vejo, as pessoas hoje não têm muito tesão em viver. Não tem, né? Não tem. Falta isso. Falta eu acho que as entusiasmo, né? Que alcançam, eu vejo assim, tesão no seu olhar. Tipo, você quer viver, você quer ser uma contribuição para o mundo, sabe? Você quer, não é só para você, porque a gente já tá num nível de consciência que você sabe que estamos conectadas. E se estamos conectados, eu tô fazendo algo pra mim, eu tô fazendo pro outro, eu tô fazendo pra todo mundo. Total. E na verdade, quando a gente entende que a vida é um reflexo do que a gente se preocupa mais com o que a gente faz pelos outros. É verdade. E o legal é que quando a gente acende, porque nós somos pessoas acesas, quando a gente atinge o estado de luz. Quando a gente atinge, e isso é comprovado, quando a gente atinge um estado de consciência onde a gente vibra em frequência de sentimentos bons, reverbera. A gente aumenta, né? Tem aquela barra de Hawkins? Sim. Que tem. Você reverbera. Uma pessoa com uma vibração muito alta, boa, ela ajuda a equilibrar quem tá com uma frequência mais baixa. Isso. Então... e aí é muito legal essa escala dele. As pessoas querem ficar perto de você. Querem ficar perto. Porque falam, nossa, eu me sinto tão bem quando eu tô perto. Lógico, porque eu tô cuidando da minha vibração. E eu quero mais mesmo que isso passe para as outras pessoas. Exato. E assim, quanto mais a gente acende, gente, é legal as pessoas terem essa consciência que assim... tem uma escala toda de sentimento. Então tem lá, primeiro começa embaixo, a escala dor, medo, insegurança, apego, ego, culpa, vergonha. E essas vibrações têm número negativo, baixo. 30, 60, 70, 100 Hz. Quando você começa a entrar num sentimento... acima de 300. Isso, amor, de gratidão. Compaixão, gratidão, aí vai 1000. Exato, aí vai subindo. Só que o que as pessoas acham? As pessoas acham que quando elas começarem a sentir isso, elas já vão viver só isso. Só que imagina, eu vivi na minha vida, quando a minha virada de chave foi com 28 anos. Engraçado que foi no meu quarto setênio, 7, 14, 21, 28. No meu quarto setênio, eu virei a minha chave pra tudo. E é engraçado que, assim, não adianta eu achar que ia mudar do dia pra noite. Eu vivi 28 anos com a minha mentalidade, com a minha frequência baixa. Exato. Não adianta eu achar que em uma semana eu já excluí 28 anos de costume de vida. Então, é um processo pra cima. Claro que eu não vou demorar 28 anos pra cima pra mudar. É rápido, mas entender isso também já é importante. Sim. E daí eu comecei a vibrar nessas frequências mais altas e me manter nelas. Então, a maior parte do tempo eu tô nelas. E pouco tempo eu acabo descendo para outra frequência, mas aí logo eu já volto para as altas, porque a gente já entende isso. Só que é uma somatória. Quanto mais você se alimenta de boas vibrações, hertz altos, e frequências e bons sentimentos, mais você se torna uma pessoa acesa, né, de luz. E aí, quando a gente acende, e é muito legal, a gente tem a capacidade de equilibrar a frequência das pessoas que estão perto. Sim. Tem pessoas que já estão muito acesas em estado de graça, em estado de amor elevado. Elas já tem pessoas lá, algumas pessoas que já estão em estado de graça, que elas conseguem equilibrar a energia de 10 milhões de pessoas, por exemplo. São poucas pessoas do mundo que equilibram.
Eu imagino a barra que elas seguram. Imagina, exato. Eu sempre fico pensando nisso. No quanto elas retêm ali, né, pra ficar nessa frequência. São pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas e tem 10 ainda que já... Tem 22 pessoas em estado de graça, assim, que eu nem sei se é graça, mas eu acho que de amor. É de iluminação que eles falam. E tem 10 que já estão, tipo, já estão acima dessas de iluminação, que é a graça mesmo. Que aí você sai do ego, da dualidade. Total. E você entra na unicidade. Você sai da definição também, eu acho. E daí é muito legal porque se a gente parar pra pensar, imagina vários seres despertos no mundo. E a gente tá caminhando pra isso. A gente sai da terceira dimensão. A gente sai da terceira e vai pra quinta. E daí é estado de graça pra todo mundo. Imagina o bem que não vai fazer. E daí o que eu fico pensando, cara, por que a gente não vai? Porque ainda a galera vive em estado de alienação, de medo. Então existem algumas coisas ainda que fazem com que as pessoas vibrem no medo por controle. Por controle. Então fazem as pessoas vibrar numa consciência mais baixa de vida para que elas não tenham autonomia da própria vida. Sim. E sejam manipuladas, seja por N coisas. Mas muita gente não pensa, né? Muita gente não pensa. pensa. Ninguém sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer. Mas aí reclama. Que nem mas... você sabia o que você queria. Eu sabia, eu pelo não menos quero eu sabia, a realidade do meu pai e da minha mãe. Exato, eu sabia pelo menos o que eu não queria. Exato. Já é muito importante. Muita coisa. Hoje as pessoas vivem no piloto automático, tá bom. O que a vida entrega, tá bom. São conformadas. Aí quando vê alguém, se coloca no papel de vítima. Ah, mas deu sorte. Exato. Ela quer justificar o sucesso de alguém, porque é mais confortável pra ela justificar o sucesso do que ela fazer acontecer. Exatamente. E tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Sabe por quê? Quando a gente começa a acender, as pessoas que não são acesas, elas não vão querer que você acenda, porque pra elas é difícil. É desconfortável ter que acender porque ela tá vendo alguém que tá perto dela acender. Eu falo que dói os olhos. Né? E o que ela vai fazer? Ela quer te puxar pra baixo, pra realidade dela. Então ela vai te sabotar, ela vai falar coisas pra te desmotivar, ela vai te falar coisas pra você ficar sem vontade de fazer. Então tem que tomar muito cuidado com o comentário das pessoas que a gente acha que tá perto da gente do nosso lado, mas que na verdade elas não querem que você evolua porque vai ser desconfortável pra elas. Até da família, viu? Exato, principalmente. Principalmente. Porque às vezes seu pai e sua mãe têm uma realidade que tá tão diferente da sua que pra eles aquilo incomoda. Exato. Porque você tá quebrando padrões energéticos. Sim. De ancestrais. De tudo. No meu caso... Você chegou a ouvir muito, Natália, do seu pai e da sua mãe, algo tipo assim, você não tá crescendo muito? Será que você precisa de tudo isso? Muito, você precisa de tudo isso? Isso é ótimo, né? Não, eu ouvia coisas do tipo, sobrancelha não dá dinheiro, vai fazer uma profissão, vai fazer uma faculdade, área da beleza não dá dinheiro, cuidado para não dar um passo maior que a perna. Cara, essa é a pior frase. Ó, a pessoa que te fala uma frase assim, ó, não dê um passo maior que a perna, essa pessoa não quer que você cresça. Exatamente. Fica longe dela. Fica longe dela. Porque se a pessoa quer que você cresça, ela fala, vai, meu amor. Pula, voa, pula do penhasco, dá o passo maior que você quiser, a outra perna acompanha, dá o passo que Deus abençoa, que Deus constrói o caminho, que você constrói o caminho, sua mente cria o caminho. Agora, a pessoa que vai te falar isso, ou cuidado, não sei o quê, é gente que não quer que você cresça. Ou ela tem inveja de você, ou ela não quer sair do lugar dela e ela também não quer que você saia do lugar dela. Pessoas medrosas, né? Que não tem coragem de você é muito destemida, né? Eu sou muito destemida, muito assim. Como eu já perdi tudo, claro, saúde, minha filha, isso eu sou muito grata. Mas quando você se vê nu, né, tirar todas as máscaras, você já não tem mais medo de chegar. Você já teve lá? Eu falo, gente, quando a gente aprende a nadar, você não se afoga mais, meu amor. É verdade. Então eu aprendi a nadar. E dali pode vir o dilúvio que for, que eu vou continuar nadando. E não é também que não tenha nada de medo, porque o medo é importante. Sim. Mas é assim, olhar pra ele e falar, vamos ver quem é maior? Exato. Eu e ou o você? Medo. Porque eu falo isso pro meu medo todo dia. Exato. O medo, gente, não tem como falar, eu não quero ter o medo, eu tenho medo do medo. Não sei o quê. Medo, gente, faz parte, a gente tem que conviver com ele. Só que eu faço uma analogia bem bacana. Por exemplo, o medo, ele é igual ao combustível. O combustível, se ele é usado da maneira errada, ele incendeia uma casa. Sim. Destrói. E se ele é usado da maneira correta, ele faz um carro andar. O medo, se ele for usado de maneira errada, ele vai te destruir. Você não vai fazer nada por conta do medo. Agora, se o medo, se você usar ele como impulsionador,
né? Você Te usa leva ele longe, para te é. impulsionar para longe. E não é que o medo destrói, né? Não é nesse sentido, mas é para as pessoas realmente entenderem que o medo paralisa e que elas não realizam por isso. Sim. E que ele pode ser usado como uma força propulsora, né? Que fala, que é uma força que impulsiona. O medo tá muito na cabeça, né? Porque se você parar pra prestar atenção, as pessoas, elas acreditam na mente. A nossa mente mente muito pra gente. A mente mente. Ela chama mente porque ela é mentirosa. Então, às vezes ela tá assim, não vai dar certo, isso não é possível. Mas peraí, tá uma acontecendo? ilusão. Não, então eu sempre falo, se pergunta pros seus pensamentos, isso é real? Tá acontecendo ou eu tô criando isso? Eu tô criando por quê? Porque eu ouvia da minha mãe, porque eu ouvia do meu pai. E aí você vai buscando se autoconhecer, né? E tem a mente do inconsciente coletivo. Alguém do seu lado que tá com medo, você capta o medo dessa pessoa. Capta total. Principalmente quando a gente começa a ficar mais consciente, a gente também capta mais Que energia lugar dos que você outros. entra, Natália? Eu entro em algum lugar, se eu começar a bocejar, eu tenho que sair dali correndo. Eu até fico hoje, eu convivo, porque eu já sei me blindar. Então, às vezes, até fico um pouquinho mais baixa, mas eu sei que é ali, e que eu vou sair dali, já tá tudo bem, e eu fico o tempo todo. Mas e, cara, né? Sinto. E sabe o que eu faço? Eu fico de olho aberto, mas imaginando eu com uma luz azul em volta de mim. A minha, só que a minha é dourada. A minha eu vejo azul, assim, uma luz azul muito brilhante em volta de mim. Eu não sei por que azul. Nada penetra, filho. Nada penetra. Mas deve ter várias. Mas tem várias cores, né? Que tem. Eu acho que dos centros energéticos. Tem dos centros, né? Então, gente, dica: quando você estiver num lugar que você achar que tem uma energia negativa. Ou perto de alguém. Ou perto de alguém que você sabe que não quer o seu bem, cara, começa a se imaginar com um círculo de cor em volta de você, circulando em movimento e nada penetra ali na sua bolha. Faz um círculo de proteção, pode ser azul, pode ser dourado, eu faço isso sempre. Eu também. E eu fico blindada. E eu ainda ajudo as pessoas. Eu sempre falo assim, você quer algo, eu vou te dar. Mas que saia logo da minha vida, então. Se não for uma coisa... Eu também. Eu não fico, não vou ajudar. Tá, então, você quer isso de mim? Tá bom, mas assim, que eu sempre falo, criador, que fique do meu lado pessoas que vão ser uma contribuição na minha vida. O tempo todo eu penso E é impressionante que sai quem tem que sair. Sai. Eu não preciso nem me preocupar. Mas a gente demora, às vezes, pra se desapegar de algumas pessoas, né? Eu falo isso, por exemplo, no meu caso, que eu fundei a empresa em 2017. E ela fez, quando ela fez 5 anos... Que é lindo, eu passo ali na frente, eu preciso entrar lá, vou entrar lá. Ah, não, gente, hoje... É linda, aquelas flores... Assim, você sabe que a empresa, ela é a materialização da minha consciência de que eu só seria feliz e criativa se eu resgatasse a criança que estava adormecida dentro de mim. Tá. Então, a Natália, menina que foi podada, ela ficou lá. E eu me desconectei da criança, e é o que acontece com 98% dos adultos. A gente perde a nossa criança. Então, eu sempre quis, quando eu era criança, eu tinha muito ciúme da minha irmã mais velha, porque ela tinha um quarto só dela. Nós éramos em 5 irmãos. Então, ficávamos nós todos num quarto e ela no dela sozinha. Tá. E o dela tinha penteadeira, tinha uma coisa lúdica, tinha rosinha. E eu ficava olhando aquilo e eu, lá no meu mundinho, eu dormia atrás da porta numa cama e eu colocava uns cartazes, assim, eu falava, esse quadradinho é o meu quarto. Mas eu queria algo, sabe, menina? Eu via aquilo e eu ficava... Sim. E aí a clínica, cara, quando eu fiz a primeira matriz, né, depois que eu saí da salinha de 30 metros, que eu visualizei a casa, então eu visualizei aquela casa antes na minha mente. A gente só vive o que a gente tem capacidade de enxergar primeiro aqui na nossa mente. O problema é que as pessoas estão focadas no problema, né? Exato. E também a ambiência. Então, se eu convivo com pessoas que veem a vida sobre uma perspectiva negativa, tudo que eu vou criar na minha mente é perspectiva negativa. Contamina mesmo. Contamina demais, não tem como falar que não. Então, como eu fiquei sozinha, eu criei a minha própria realidade ali sozinha, e graças a Deus. Você vê como nada é por acaso? Nada é por acaso. Você e se ficar não, sozinha. E se eu pudesse voltar no passado e mudar tudo, eu não mudaria nada. Eu cometeria os mesmos erros, eu faria as mesmas coisas e eu não mudaria nada. Porque eu só sou quem eu sou hoje, por tudo que eu passei, por tudo que eu superei e por tudo que eu faço. Então a gente tem que parar de achar que, mas se eu pudesse voltar 3 anos atrás, eu mudaria tal coisa. Porque isso você tá se amarrando, é âncora pra sua vida. E passado não tem como voltar, claro então que... vou focar no presente e criar um futuro. Né? Exato, foca no passado, não vai mudar nada, você não controla o passado, você controla o que você faz.
20%. 10% do que acontece na sua vida é o que você controla. Sim. O resto é um mundo, né? Que se eu tô no trânsito e tá trânsito, a culpa não é do trânsito. Se o cara me fecha, as pessoas ficam bravas e xingam. Você não controla. Então você fica mudando a sua frequência ali toda hora por conta de influência externa. As pessoas se deixam ser controladas, O tempo todo, porque é mais fácil. Sabe que eu entendi? Que quando as pessoas se veem sozinhas, é difícil tomar uma decisão. Porque é cômodo a gente ter alguém para colocar a culpa quando dá errado. Então, por exemplo, a minha vida toda eu cresci com meu pai e minha mãe. Eu saí de casa com 25 anos. Até 25 anos eu tinha meu pai e minha mãe para botar a culpa nas decisões. Porque, querendo ou não, as minhas decisões eram influenciadas por eles. Sim. Quando eu me casei, também, eu tinha o meu ex-marido para colocar a culpa. Porque as minhas decisões também eram influenciadas por ele. Quando eu fiquei sozinha, não é todo mundo que está preparado para assumir a culpa, né? Ou o mérito por tudo. A autorresponsabilidade. Só que é o maior poder que a gente tem. E a mente, cara, a gente só vive o que a gente cria na nossa realidade. Tudo que acontece de bom e de ruim, você já imaginou na sua mente de alguma forma. Sim. Por isso que a gente tem que cuidar muito do que a gente pensa. E é uma armadilha, às vezes. A gente começa a deixar a ambiência movimentar a gente começa a ter pensamentos baseados no ambiente que a gente está vivendo. E pode ser uma armadilha. Então, tem que blindar, né? E tem que ver coisas boas, se alimentar de coisas boas. Então, e eu sou uma pessoa que, assim, eu levo isso tão a sério, que eu falo que nós temos 2 caixinhas no nosso cérebro. Eu sou muito prática. Então, eu acho que a gente tem 2 caixinhas no cérebro, o ser humano. A caixinha do bem e a caixinha do mal, que é o lobo do bem e o lobo do mal. Né? Mas a caixinha de memória boa e a caixinha de memória ruim. Qual que a gente está alimentando? A nossa realidade, o que a gente está vivendo agora, é baseado nas memórias que a gente acumula durante o tempo. Sim. Então, se a gente só assiste filme de morte, de guerra, de sangue, se a gente só vê noticiário da pena, só faz fofoca, só fala mal dos outros, mal do trabalho, não sei o quê, porque é empolgante, né? Você vê tudo isso. É porque às vezes a pessoa quer fazer parte da tribo, né? Tá todo mundo falando mal, eu também vou. Porque mas eu sempre fui meio ovelha negra também. Tipo assim, tá todo mundo falando mal, eu vou falar bem. Exato, mas aí quando você só fica se alimentando dessas coisas, você tá alimentando a sua caixinha ruim. Eu e falo aí a que sua vida é reflexo dela. Eu também faço isso. Exato. E quando eu começo a pensar algo negativo, eu falo assim, anjinho ruim quer começar aqui a ser. Aí eu, opa. Sim, já vou voltar. Mas isso é estar desperto, você vê, você tá no agora, então você presta atenção. Porque a maioria das pessoas estão no passado ou no futuro. Que é o que eu trago, gente. E aqui a gente finaliza a primeira parte da entrevista com a Natália Martins, mas não sai aqui do podcast, que logo tem a segunda parte dessa entrevista incrível para te motivar a ter uma vida completamente diferente. Gratidão, ser de luz.